Estamos aqui para mais um Café Mais Palavra. E eu queria que nós meditássemos hoje sobre o poder que nós temos em unidade. E eu queria trazer como fundamento histórico, contar uma história que está lá em Neemias 4, no livro de Neemias no todo, se vocês quiserem ler. Quando a galera de Judá voltou, eles estavam cativos na Babilônia, quando eles voltaram para Judá, né, eles foram liberados pelo rei Ciro da Pérsia, eles foram primeiro para Zorobabel, depois Esdras esteve com eles, só que aquele povo não tinha conquistado uma identidade. Então Neemias ficou sabendo disso, Neemias estava lá ainda servindo ao rei em Suzã, quando ficou sabendo disso, clamou a Deus: Pai, eu quero que aquele povo se encontre no Senhor. E Deus atendeu, o rei teve o coração quebrantado e Neemias foi liberado para ir para Israel. E aquele povo construiu um muro em 52 dias em unidade. Mas eu queria destacar uma coisa que está precisamente em Neemias 4. Quando Neemias chegou lá, ele andou em toda Israel e quando ele contou para as autoridades e para a população de Judá que eles iriam reconstruir um muro ao redor da cidade para lhes dar segurança e uma maior identidade, primeiro os inimigos, Tobias, olhou assim e caçoou, né? Mas à medida que eles viram que o muro ia de fato, de verdade, sendo construído, já na metade da construção, o povo de Israel estava até já cansado, o povo de Judá já estava até cansado. Eles então, vendo que o muro já estava pela metade, falaram o seguinte: vamos fazer um motim contra o povo de Israel. Então, nesse momento, as pessoas que estavam mais afastadas da construção do muro, que estavam ali, que eram os vizinhos daquele povo que se organizava para fazer montins contra Israel, a intenção deles, contra Judá, a intenção deles era chegar lá e pegar de surpresa aquele povo, sem que eles pudessem ter reação. Eles ouviram isso, então 10 vezes foram até Neemias contar. Então Neemias, com aquele povo que já estava cansado, convoca todo mundo e fala para eles: agora nós vamos aumentar a nossa velocidade, nós vamos trabalhar o dia inteiro armados. E convoca a todo aquele povo: lutem pelos seus filhos, pelas suas esposas, pelas suas famílias, pelas suas casas. Então, o povo, os inimigos, sequer subiram, porque eles perceberam que Deus já tinha intervido a favor de Israel. A unidade daquele povo não permitiu que os inimigos entrassem na vida deles. E eu queria trazer isso para o nosso dia a dia. Nós também estamos construindo um muro, mas um muro que nos leva para a eternidade. Todos nós que conhecemos Jesus, reconhecemos a Ele como Senhor e Salvador, a razão de existir de todas as coisas, somos selados pelo Espírito de Deus e nós somos uma resposta ativa no mundo ao nosso redor e principalmente nós somos sal no mundo e luz na terra e nós temos uma função: que o nome de Jesus seja reconhecido até os confins da terra, em todos os lugares. E eu queria então que nós lêssemos Paulo em Éfeso. Paulo, quando ele escreve para os Éfesos, ele fala com eles: vocês têm dons demais, vocês têm entendimento demais, mas eu oro para que vocês juntos conheçam a altura, a largura e a profundidade de Deus. E é em unidade que a gente consegue avançar, é nos percebendo parte uns dos outros, tratando o outro como superior a si mesmo, mas principalmente percebendo que Deus conecta todas as coisas da forma que nós funcionamos. Nós somos um testemunho mais eficaz no mundo, nós manifestamos de forma eficaz o amor de Jesus. E em Éfesos 4, ele começa falando que, vou ler o comecinho aqui: rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamados, com toda humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fosse chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor e uma só fé, e um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. E ele fala que Jesus, ao subir aos céus, nos deu dons para que nós fôssemos funcionais uns nas vidas dos outros. E eu queria então terminar lendo que esses dons, aqui em 4:12, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo,
até que cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina e pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. O que aquele povo de Israel, de Judá, recebeu como ataque? Tentativas de engano. Neemias ainda tentou, eles tentaram enganar Neemias, convocar Neemias para uma reunião sem necessidade. Eles tentaram pegar aquele povo desprevenido, mas a unidade, o único objetivo daquele povo não permitiu que nada disso acontecesse. Então que nós cresçamos nesse poder, que nós confiemos em quem Deus nos deu para caminhar, que nós saibamos que, ainda que não seja um dom manifesto dentro de um ministério, nós somos cartas vivas do amor de Jesus, andando por aí. E que sigamos, mas, Efésios 4,15, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Pai, eu te peço, Deus, em nome de Jesus, que nós nos edifiquemos, nós nos exortemos, nós nos amemos e sejamos capazes, Pai, de clamar o seu nome, daqui, da Zona Sul de Belo Horizonte até os confins da terra, Deus. Traz em nós, Pai, essa unidade, em nome de Jesus.